Olá, o programa Perfil Político está no ar. Hoje vou ter o prazer de conversar com o vereador Gilvan Souza, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, mais uma vez é uma honra tê-lo aqui, seja bem-vindo. Prazer é todo meu estar participando do programa Perfil Político, estando aqui com você para falarmos um pouco da nossa vida, da nossa trajetória. Vamos começar pelo início, como a turma da revista Caros Amigos costuma dizer, né? Que é a forma melhor de se começar uma entrevista. Queria que o senhor falasse um pouco sobre quem é Gilvan Souza. Bem, Gilvan Souza é de Santa Cruz de Cabralha, nascido lá no descobrimento do Brasil, morando em Vila de Abrantes há 26 anos, casado, 44 anos, pai de um filho, o grande Enzo. Eu costumo dizer que é meu diploma, não é meu filho. Tenho um filho com síndrome de Down e autista. Sou presidente da Associação Baiana de Síndrome de Down há 9 anos, trabalhei na empresa Milênio 22 anos e hoje aqui, com muito orgulho, ocupando um cargo legislativo de vereador no município de Camaçari, pelo Partido dos Trabalhadores. O senhor tem uma história construída na indústria, na iniciativa privada. E como é que a política surgiu na sua vida? A partir de que momento o senhor tomou a decisão de ingressar para valer na política, de fazer uma opção por um partido político, para militar? Como é que isso ocorreu? Na realidade, a questão política social, desde a minha chegada na empresa, que na época era Tibraz, ela me favoreceu diretamente com essas questões relacionadas à política. Na oportunidade de me dar a função de estar participando da vida das comunidades. Então, todos os trabalhos voltados à responsabilidade social, era Gilvan que representava naquele momento. Com isso, a afinidade foi surgindo junto à comunidade, às pessoas, e o despertar político, né? Então, nesse decorrer dos 22 anos, o despertar político ele foi tendo qualidade, né? Nessas relações, nas ações, e aí nasceu o meu diploma, que é o Enzo. O Enzo nasceu com síndrome de Down e me levou para uma discussão que eu não iria em outros momentos, né? Se eu não tivesse com esse filhão que me fez amadurecer, que me fez ter um olhar de vida, de melhoria contínua, participação junto à sociedade voltada ao direito das pessoas com deficiência. E hoje estar na política está fundamentado, não basicamente, mas uma das bandeiras imperativas é sobre o direito das pessoas com deficiência. O Brasil é um país multipartidário. Nós temos aí 3 dezenas de partidos políticos em funcionamento no país. Mas o que o levou a fazer a opção pelo Partido dos Trabalhadores? Na realidade, eu já venho com uma história desde o sul da Bahia com o Partido dos Trabalhadores. E após a chegada do presidente Lula nos seus 2 mandatos, isso me deu mais afinidade ainda, porque temos características muito parecidas, né? Lula transformou o Brasil, Lula deu direito de igualdade aos brasileiros, Lula pegou a base e colocou de fato onde nós, enquanto cidadão, gostaríamos e fazíamos esse trabalho social para dar direito a todos. Então, o Partido dos Trabalhadores, além de me fazer ir pelas questões partidárias, fui pelas questões sentimentais. Então, temos característica muito parecida com o governo que o PT já tem aí no país dos 10 anos. O senhor é presidente da Cerdal, que é uma entidade que tem uma atuação regional que congrega os pais de pessoas com a síndrome de Down. E há quem diga, inclusive, que o senhor poderia fazer a opção, se assim avaliasse interessante, de até ser candidato a vereador na capital, em Salvador, diante da atuação que o senhor desenvolveu ao longo dos fóruns em todo o estado e, sobretudo, na capital baiana, né? E como é que é essa história? O senhor, inclusive, possui excelentes relações políticas com vereadores da capital baiana. Como é que é essa história? Na realidade, houve convite, sim. Houve convite para ser candidato em Salvador e houve convite de vários outros países. Então, a opção pelo PT foi como eu coloquei anteriormente, e a opção por sair candidato no município onde eu resido, que é o meu município, nada mais justo. Salvador, a gente conseguiu implementar várias ações. Em Salvador, a gente formou multiplicadores de dentro da associação que está dando continuidade a todo o trabalho. Camaçari, nós percebemos, além da vontade de participar efetivamente do crescimento do nosso município, nós percebemos que nós tínhamos que trazer a bandeira para aqui, porque aqui também tinham pessoas com a mesma sensibilidade e responsabilidades e pessoas com deficiência, né? Dá um exemplo da UDEC, da APAI,
da Pestalozzi, enfim, e várias outras associações que representam seus respectivos diagnósticos, como do auditivo, dos visuais, né? E o objetivo hoje, dentro do mandato, Geraldo, é a gente fazer unificação. A gente não discutir, eu sair da condição específica de pai de uma criança com síndrome de Down e autista, e a gente discutir a deficiência como um todo. Então, unificar essa nossa voz para que a gente consiga viabilizar, através de política pública, os direitos que é de direito, de fato, dessas pessoas. Qual o estado da arte hoje no município? Existe uma política pública municipal clara, voltada para a inclusão da pessoa com deficiência? Olha, nós temos o conselho, nós temos núcleos dentro do governo, até me surpreendeu, porque hoje o conceito que eu tenho da política, da gestão política é completamente diferente. A gente tem uma formação de administrador, mas assim, quando a gente passa a ser governo, a gente passa a entender e conhecer, né? Então hoje já formamos um núcleo, uma agenda, não está oficial ainda, mas com a saúde e a educação, e o que me surpreendeu e me deixou muito feliz é que temos pessoas qualificadas para trabalhar dentro desse planejamento que o mandato traz, que é sobre a questão da inclusão e acessibilidade, né? Na área de saúde nós temos o CAIC, na área de educação nós temos o núcleo formado, falando e discutindo a educação inclusiva. Quer dizer, hoje a gente precisa juntar essas vias para a gente dar uma direção única. Existe um mapeamento que diga qual o número de pessoas em Camaçari com portadores de necessidades especiais? Olha, em Camaçari, assim como outros municípios, Estado e Brasil, a gente tem uma estatística, um número muito parecido. Hoje a gente deve estar falando em torno de 14% de pessoas com deficiência. No nosso município, junto com essa agenda que a gente está tendo com saúde e com a educação, nós estamos buscando unificar essas informações para a gente ter um número exato, inclusive com os seus respectivos diagnósticos dentro da deficiência. Em São Paulo existe uma secretaria municipal que é voltada exatamente para promover políticas públicas no sentido de inserir as pessoas com deficiência. Aqui na Bahia, o senhor tem conhecimento de algum município que tenha uma experiência semelhante? Temos sim, Geraldo. Nós temos os conselhos, né? A exemplo de Camaçari, nós temos o Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência. Temos em Salvador também o Conselho Municipal. Temos o COED, que é o Conselho Estadual de Direito da Pessoa com Deficiência, ao qual eu faço parte. Temos uma cadeira de titular pela CERDAL e eu sou membro do Conselho, né? Obviamente que nós temos muita coisa no país, né? Visitamos São Paulo, a Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. São Paulo nós temos a municipal e temos a estadual. Curitiba, Amazonas, enfim, temos várias cidades, inclusive interioranas de outros estados, que já tem a política pública para o direito das pessoas com deficiência definida através de estrutura dentro do governo executivo. E possivelmente Camaçari não ficará fora. Esse é o mandato que a gente veio para fazer uma diferença voltada a esse segmento. Traduzindo, é uma bandeira do mandato do vereador Gilvan Souza trabalhar no sentido de que Camaçari tenha uma pasta voltada para a questão da inclusão? Sem dúvida alguma. Agora, essa bandeira, Geraldo, eu costumo dizer que não é uma bandeira do mandato do vereador Gilvan Souza. Essa é uma bandeira que a sociedade participa, a qual eu convoco a todo momento, e a oportunidade que eu tenho de estar na rádio ou em televisão, de convocar a sociedade, porque eu costumo dizer também que nada garante que os pais, os tios de hoje, os avós, não venham ser pais, tios, avós de pessoas com deficiência. Exatamente. É uma questão que suplanta as bandeiras partidárias, é suprapartidária, né? E que diz respeito a todo o conjunto da sociedade. E o mercado de trabalho, no que tange especialmente a inclusão da pessoa com deficiência. Como é que está esse panorama aqui no município, as novas indústrias? A gente vive aqui um momento em que muitas empresas multinacionais vêm chegando para o município, vide o exemplo da Jack Motors. E como é que está sendo essa recepção em amparo à pessoa com deficiência? Olha, nós temos uma fala que é promover meios que facilitem o desenvolvimento das pessoas com deficiência para a sua inclusão plena na sociedade. E a gente entende hoje que essa inclusão é parte da estrutura familiar, né? A gente só pode vir para fazer o debate aqui fora a partir do momento que a gente tem definido que a gente tem que nós temos uma pessoa com deficiência na família. Feito isso, a discussão aqui é de educação, é de saúde e principalmente mercado de trabalho.
porque essa galerazinha que está aí cresce, fica de maior e precisa de sua independência, de sua autonomia, mesmo que assistida. E hoje é um problema que nós temos. Hoje o mercado de trabalho ele é muito restrito. Às vezes é oferecido vagas e determinando qual tipo de deficiência. A gente costuma dizer que isso já é uma exclusão dentro da própria deficiência, porque cada um é diferente do outro. Se aquela pessoa com síndrome de Down foi para uma entrevista e não atendeu a expectativa da oportunidade que foi dada, a outra pessoa com síndrome de Down pode vir e assumir esse cargo, porque não são singulares, né? As pessoas são diferentes. Dentro do nosso município, com toda a chegada e a condição de mercado de trabalho que é oferecida por novos empreendimentos, a gente vê ainda que isso é muito tímido. Tanto que a gente possivelmente vai estar discutindo aqui nessa casa, trazendo uma indicação para a gente levar condicionante para essas empresas que estão chegando, que ao se instalarem já estejam em condições adequadas ergonomicamente, de acessibilidade para receber pessoas com deficiência para trabalhar em suas empresas, que hoje é uma grande alegação, principalmente o cadeirante. Eles abrem 27 vagas, convidam e já avisam que cadeirante não, porque eles não têm estrutura para receber essas pessoas com mobilidade reduzida. O que tange a oferta de serviços públicos, né, mobilidade urbana, Camaçari está em qual patamar? Se o senhor tivesse que atribuir uma nota, fazendo uma avaliação, uma coisa bem sintética e objetiva, acessibilidade ao transporte público, nas próprias ruas e calçadas, qual é o conceito e a nota que o senhor estabeleceria? Olha, voltado às questões de ordem pública, ou seja, as edificações e obras do município, nos últimos 8 anos nós recebemos uma melhoria substancial, né? O governo Caetano ele teve essa sensibilidade, essa preocupação. O que a gente precisa definir, voltando ao que a gente estava falando, a gente precisa definir ferramentas que garantam que isso aconteça, ou seja, nós temos que ter uma comissão permanente para avaliar essas questões de obra pública. Hoje eu tenho aí no gabinete, trouxe lá da secretaria manuais de edificações e acessibilidade, ou seja, tudo que é feito pelo Estado e pelo município de São Paulo passa por uma comissão permanente para avaliar a acessibilidade dentro daqueles projetos. E Camaçari hoje eu avalio como uma melhoria contínua, né? Porque é um saco sem fundo, né? Hoje a gente não pode estar discutindo as questões de acessibilidade voltada àquilo que a gente vê. A gente tem bairros que estão completamente isolados, porque ser mais deficiente ou menos deficiente, isso quem vai dizer é o ambiente que a gente oferece para as pessoas. Mas e a nota? Qual a nota, vereador? Nota 6. É um caminho ainda a percorrer. Há um caminho a percorrer, porque a gente não consegue enxergar tudo, né? Então, como eu disse, o que faz a pessoa ser mais ou menos deficiente é o ambiente que é oferecido a ele. Então, tem cadeirante que é muito menos deficiente, com muito menos limitação daquele que mora no bairro, que a sua rua é de barro, que na chuva não consegue sair, que tem uma escada e tem que ser carregado no colo, enfim, essas complexidades é o que a gente vai estar discutindo e com certeza melhorando junto ao governo executivo, que também é muito preocupado com essa causa e é sensível. Camaçari é uma cidade de quase 800 quilômetros quadrados, né? A gente tem duas dinâmicas que nem sempre caminham no mesmo ritmo, que é a dinâmica da sede e a dinâmica da orla. O senhor é um vereador de todo o município, mas que reside na orla da cidade. O senhor acha que essa nota 6 ela vale também para a orla? Como é que a orla está sendo atendida no que tange a equipamentos voltados para a inclusão? Olha, a orla, primeiro assim, que o sentimento que a gente traz para o mandato é um sentimento de convivência. Nós não temos uma nota oficial, um estudo oficial que determine o censo, né? Para a gente, de fato, conseguir fazer essa avaliação. Por que a avaliação é complexa? Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando das pessoas com deficiência, está falando do idoso, está falando do acidentado que passa um período, né, numa condição de limitação de mobilidade. Mas quando a gente se discute também hoje, Geraldo, eu não consigo discutir a faixa do município. A gente tem que discutir todo o município, né? Inclusive a zona rural. A zona rural que a gente precisa fazer uma estrutura dentro do mandato, fazer uma estrutura dentro do Poder Executivo, para que essa bandeira que a gente traz dentro do mandato, ela se torne mais ampla, que a gente consiga fazer um grande time para voltar a olhar para essas questões da acessibilidade e inclusão social dentro do nosso município. Olha, nós vamos a um breve intervalo
e voltamos já já. Vamos falar de política no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Perfil Político, conversando hoje com o vereador Gilvan Souza, do Partido dos Trabalhadores. Vamos falar agora de política, vereador. Há quem diga que o município nos últimos 30 anos nunca avançou tanto como nos últimos 8 anos. O senhor é morador da cidade coincidentemente, há quase 3 décadas. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre qual o melhor governo que o município teve nos últimos 30 anos. Obviamente que o governo do nosso partido, né, do Partido dos Trabalhadores. E essa avaliação, ela está estruturada, né? É uma avaliação que a gente tem que fazer de maneira ordenada, porque ela veio do governo federal, ela vem do governo estadual e, sem sombra de dúvida, ela vem do governo municipal. Os últimos 8 anos de política dentro do município, eu acho que o que nós fizemos foi obra, nós executamos e fizemos política. Tanto que hoje a gente tem uma preocupação muito grande com as questões técnicas que é apontada ao nosso atual prefeito Ademar Delgado, mas assim, hoje a gente precisa sim fazer uma gestão técnica, porque nos últimos 8 anos Caetano executou e muito, muito. Quem anda o município, isso é inegável, quem anda o município, quem se preocupa com o município, quem tem um olhar sensível para detalhes que foi planejado e executado dentro do nosso Camaçari, sem dúvida nenhuma, esses 8 anos de governo foram 18 anos de governo de canteiro de obra dentro do nosso município. O senhor foi candidato pela primeira vez na eleição passada, foi eleito com 1.615 votos, uma votação expressiva aí. Mas o senhor acompanhava a Câmara sistematicamente antes de exercer o mandato de vereador? Dá para fazer uma comparação entre a Câmara que a gente tinha e essa que está iniciando agora a legislatura? Sem dúvida nenhuma. Na realidade, a nossa política é uma política definida como uma política social, né? Eu vivo muito nas bases, eu gosto da disponibilidade naquilo que qualifica e melhora a qualidade de vida das pessoas.